misericordioso. Está aí um fato, um motivo de estarmos aqui mediante a sua misericórdia. Porque nós sabemos, Pai, que não somos merecedores de nada. Se o Senhor olhar, Pai, para cada um de nós, o Senhor vai perceber que temos falhas, que temos erros e que todos os dias, Pai, nós pecamos contra o Senhor. Eu peço ao Senhor, em primeiro lugar, que perdoe a mim, que perdoe, Pai, cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, Pai. Perdoe os nossos erros que talvez possamos ter cometido contra o Senhor nesta semana ou nesta vida, Pai, que estamos vivendo. Nos ajude, Pai, a cada dia a caminharmos firmes. Firmes nos Teus caminhos, firmes nas Tuas instruções. E nesta noite, Pai, eu te peço humildemente que mediante a Tua misericórdia, esta palavra, Pai, possa penetrar em nosso coração e sempre lembrarmos em nossa mente os ensinamentos que o Senhor nos deu. Eu te agradeço por estarmos aqui e que o Senhor, Pai, fale em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, quem era Oséias? Oséias era um homem escolhido por Deus, que foi rei e que também era um profeta. Se ele era um profeta, era uma pessoa que fazia o quê? Proferia a palavra de Deus. Profetizava as coisas que Deus via no seu povo. Ele usava o profeta Oséias, que é um dos profetas que existe na Bíblia, para instruir, para mostrar para o povo que eles estavam seguindo um caminho errado. Este era Oséias, um homem escolhido por Deus. E em Oséias, no capítulo 4, ele, usado por Deus, começa a relatar algo que estava acontecendo em Israel, com o povo de Israel. Está escrito assim, a partir do versículo 1 do capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E vamos parar um pouquinho por aí. Oséias começa sendo usado por Deus e vira para toda a nação de Israel e fala: olha, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque Deus não está agradando de nenhum de nós. Deus não está agradando da nação de Israel, que era a nação que poderíamos dizer que era o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Mas Deus não estava se agradando deles. Algo de errado estava acontecendo no meio de Israel. E no próprio versículo 1 ele nos fala que faltava o quê? Faltava verdade. Faltava amor. E acima de tudo faltava conhecimento de Deus. Faltava para aquele povo coisas que para um cristão é fundamental. Um cristão precisa saber amar. Um cristão precisa ter o conhecimento de Deus. Um cristão, uma pessoa que decide servir a Deus e fazer a vontade dele, tem que ter a verdade. Tem que falar a verdade. Boa noite. Boa noite, irmão. Chegou, irmão Carlinhos? Isso. Fica à vontade aí, pode continuar aí. Então o cristão ele precisa ter essas essências. Ele precisa ter o verdadeiro amor, o amor que fala em Romanos, o amor que fala em Coríntios, o amor que fala também em João, o amor que fala também nos Evangelhos. Amar uns aos outros como a ti mesmo. O cristão precisa a cada dia falar a verdade. Não pode existir neste cristão nem que seja um traço da mentira. Porque a mentira não provém de Deus, sendo ela grande, sendo ela curta. Se é mentira, é pecado. O cristão precisa ter isso. E Israel, como nação escolhida por Deus, era para ser o quê? Exemplo. Era para ser uma nação que andasse sempre junto com Deus. Que andasse sempre instruída pelos ensinamentos dele. E que acima de tudo era para ser uma nação que sempre obedecesse à vontade de Deus. Mas o que se vê aqui sendo proferido pelo profeta Oséias é que o povo estava em pecado.
As pessoas em Israel estavam cometendo pecado, porque faltavam muitas coisas importantes na vida delas. E o versículo 2 continua dizendo: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Se nós fôssemos olhar a nossa realidade de hoje, não como nação de Deus, mas como uma nação qualquer, o que mais vemos por aí são essas coisas. O que mais nós podemos observar são essas coisas. Se pegarmos um jornal, se lermos um jornal, uma revista, ou se até mesmo pararmos para assistir televisão e observarmos jornais, o que a gente vai ver? Tragédias, homicídios, pessoas que falam mentira. Vão ver pessoas que estão adulterando. Samuel. Vão ver notícias ruins. É bem parecido com o que estava acontecendo em Israel. Mas a diferença de Israel é que Israel não era uma nação qualquer. Israel era uma nação que era direcionada por Deus. E por ser direcionada por Deus, o profeta Oséias foi usado por ele para falar os erros que a nação estava cometendo. E no versículo 3, ele fala: por isso, a terra está em luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. As pessoas, no versículo 3, está falando que as pessoas estavam o quê? Morrendo. As pessoas estavam perecendo. As pessoas estavam tão fundadas no pecado e no erro, que estavam caindo, estavam, entrando num buraco profundo, do qual somente Deus poderia tirá-los. As pessoas estavam morrendo. E é o que está acontecendo também nos dias de hoje. Este texto foi para a nação de Israel, foi para o povo de Israel. Mas se nós pararmos para ler e observar quantas coisas iguais a estas não acontecem no dia de hoje. Mas por que será que acontecem tantas coisas ruins? Por que será que em Israel, nesse momento, as pessoas estavam pecando tanto? Por que não existia nas pessoas um verdadeiro amor? Por que não existia nas pessoas a verdade? Por que existiam homicídios? E por que existiam tantas coisas ruins? Como também existe nos dias de hoje. O versículo 4 continua falando: todavia, ninguém contenda, ninguém repreende, porque o teu povo é como o sacerdote aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. Estes dois versículos nos ensinam algo maravilhoso de se observar. No versículo 4 ele fala: todavia ninguém contenda. Ninguém se levanta para ir contra os pecados de Israel. É isso que está querendo nos dizer. Não tinha nem sequer uma pessoa para falar com Israel: olha, o que vocês estão fazendo está errado. Isso é pecado. Os ensinamentos que vocês estão fazendo estão errados. Olha, vocês precisam seguir por este caminho, porque o caminho que vocês estão seguindo está errado. Este versículo fala que ninguém repreende. Nenhuma pessoa sequer que decide servir à vontade de Deus quis se levantar para repreender o povo. Não para que o povo se indignasse, não, mas para que o povo se arrependesse e voltasse de novo ao verdadeiro caminho do Senhor. E no versículo 5 ele ainda fala que para o profeta: tropeças de dia, por algum acaso à noite as pessoas também vão tropeçar com você, profeta. Porque todos estão errando. Todos estão indo pelo caminho errado.
E por que será que essas pessoas estavam dessa forma? O versículo 6 nos dá essa resposta. E ele fala: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então nós descobrimos nesse texto que a nação de Israel estava em pecado. Mas no versículo 6, ele nos mostra o motivo de Israel estar em pecado. Faltava para eles conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus. E bem especificamente, neste versículo, conhecimento das leis de Moisés. E aqui Deus começa a falar com o sacerdote. Por que ele começa a falar com o sacerdote? Abra a tua Bíblia para Deuteronômio, capítulo 31. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia. Show? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 31. Esse é o 5º livro? 5º livro. Como é? Deuteronômio, capítulo 31, a partir do versículo 9, está escrito assim: esta lei escreveu Moisés e a deu aos seus sacerdotes, filhos de Levi. Então, peraí, a lei foi escrita por Moisés, instruído por Deus. E o que ele fez logo em seguida? Entregou aos aos sacerdotes. Então a lei foi escrita por Moisés, inspirado por Deus, e foi entregue aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança, e todos os anciões de Israel. Ordenou Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás a lei diante de toda Israel. Com quem Moisés estava falando? Com os sacerdotes. Versículo 12. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e as estrangeiras que está dentro de vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir toda a palavra desta lei, para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, e a qual ides, passando o Jordão para possuir. Então aqui em Deuteronômio, no capítulo 31, do versículo 9 ao 13, começa a nos ensinar e a nos mostrar que a lei era uma obrigação dos sacerdotes instruírem o povo de Israel. Por isso que lá em Oséias, Deus, na hora que fala que o povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento, Deus ele vai contra principalmente, não somente ao povo, mas ele vai repreender principalmente a quem?
ao sacerdote. Porque aqui nos mostra que era a obrigação do sacerdote não somente ler, mas ensinar as pessoas sobre a lei para que essas pessoas não pecassem contra o Senhor. E a lei precisava ser lida diante de algumas pessoas? Hã? Não. A lei precisava ser lida diante de todos. Mulheres, homens, crianças, jovens, adolescentes, a lei precisava ser lida diante de todos e todos precisavam aprender. E o último versículo 13, ele fala algo interessante. Por que todos precisam aprender a lei do Senhor? Para que quando vier uma geração, ou quando vier, digamos assim, um filho, que ainda não teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, esse filho possa aprender com quem? Com seus pais. Com seus familiares que aprenderam a verdade de Deus. Então o sacerdote lia para o povo. E o povo, por sua vez, precisava instruir quem? Os seus filhos. Para que os seus filhos, quando fossem crescendo, entendessem qual era a lei de Moisés. E qual era o ensinamento dele. Amém? Amém. Voltando lá para Oséias, capítulo 4. O versículo 7 em Oséias fala assim: quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Olha que interessante. Deuteronômio nos ensinou e nos explicou e falou que era a missão do sacerdote ensinar para o povo e ler para o povo a lei. E o povo, por sua vez, tinha que ensinar os seus filhos. Porque às vezes os filhos não tiveram assim a oportunidade de ouvir a lei de Moisés. E aqui, no versículo 7, Oséias, usado por Deus, fala o quê? Quanto mais se multiplicaram, mais o quê? Pecaram contra mim. Ou seja, a nação crescia, mas os pecados também cresciam junto com elas. As pessoas não estavam fazendo a vontade de Deus. As pessoas não estavam cumprindo aquilo que era a vontade de Deus e que foi por Deus, por Moisés, na verdade, levado ao povo a lei, que hoje não se serve mais para nós. Mas esses textos, esses versículos nos ensinam muita coisa. Se nós olharmos para a nossa realidade de hoje, quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas estão em caminhos errados? Mas por que essas pessoas estão em caminhos errados? Porque falta para elas conhecimento de Deus. Falta para as pessoas conhecimento de Deus. Às vezes você pode imaginar quantas pessoas boas você conhece. Pessoas que até têm um bom coração. Mas a pessoa às vezes peca. A pessoa às vezes erra e vive pecando e vive no erro. Mas não é porque ela quer. É porque talvez ela não teve a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Ela não tem conhecimento. Quantas vidas e quantas pessoas nós vemos assim na Bíblia? Em Atos, você pode observar que em Atos 2, quando 3.000 homens, sem contar as mulheres, foram convertidas, o que estava acontecendo ali? Pedro se levantou e fez um discurso ao povo, dizendo para o povo assim: olha, aquele quem vocês crucificaram, esse era Jesus. Jesus Cristo que ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Esse era o verdadeiro Filho de Deus. Então Pedro, instruído por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, começa a ensinar para aquele povo. Começa a dar àquele povo o quê? Conhecimento. Conhecimento da verdade. E quando aquele povo percebeu e ouviu e creu naquela verdade, parou para pensar: e agora? Se nós erramos tanto, se nós fizemos esse pecado, se nós cometemos esse pecado, o que nós podemos fazer? E Pedro responde o quê? Arrependei-vos.
Amém? Amém. Arrependei-vos. Mas por que o povo